Fala galera do Movecast 19, iniciando, ficamos um tempinho aí meio off, galera, até o Márcio aqui, ó, nosso amigo Márcio da edição falou, Augusto não vai mais fazer Movecast, jamais Márcio ia abandonar o estúdio e essa estrutura, né, hoje convidado especial, novamente eu falo assim Maria, bastante convidados eu acabo conhecendo no estúdio. E geralmente quando a gente acaba conhecendo no estúdio é porque a profissional é boa, porque se veio até aqui é por recomendações. E hoje em dia eu falo a melhor propaganda é recomendação, né? Então, do Pilates, eu queria fazer sobre o assunto Pilates, a gente tá na edição 19 e fui deixando, mas deu certinho de fazer o convite, você aceitar já de bate-pronto, assim. Prazer receber você aqui, tá conhecendo você minutos antes aqui. E queria que você apresentasse aí quem é Maria Clara, sua formação, o estúdio aqui em Presidente Prudente, quanto tempo você tem o estúdio. Tá Seja bem-vinda joia. aí. Obrigada, Augusto. Primeiramente, obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz quando eu recebi, nem pensei duas vezes, óbvio. Falar sobre a minha paixão, que é a profissão que eu exerço, né? Que é o ser instrutor de Pilates, é passar essa filosofia adiante, trabalhar com corpos, ser uma grande motivadora do movimento consciente. Para mim é uma honra estar aqui, de verdade. Bom, quem é Maria Clara? Maria Clara, eu sou uma amante do corpo e do movimento. Me formei em fisioterapia em 2003, então eu tenho aí 20 anos já de formada. E trabalho como instrutora de Pilates há 14 anos. O que me levou para o Pilates? Ser aluna de Pilates. Então, quando eu me formei em 2003, como eu disse, nesse meu último ano de faculdade que o Pilates começou a chegar aqui na região. Na época, eu nem morava aqui em Prudente, eu morava em Oswaldo Cruz. E o primeiro estúdio de Pilates lá foi de uma amiga minha da faculdade mesmo. Ela terminou a faculdade, fez a formação e abriu um estúdio. E acho que em 2006, foi um pouco antes de eu me mudar para Prudente, eu fui aluna dela. E sempre gostei muito de me movimentar, sempre fui muito incentivada pelos meus pais. Então, fiz balé na minha infância, depois praticava vôlei, jogava pela escola, fiz tênis, joguei tênis. Depois, já na adolescência, fui fazer musculação, fazia, enfim, corrida. Sempre gostei do movimento. E quando ela abriu esse estúdio, né, essa minha amiga abriu esse estúdio, eu falei, bom, vou lá ver o que é, todo mundo tá falando, tava muito na moda, né, Pilates deu um boom nessa década aí de 2000, finalzinho da década de 90, começo de 2000. E aí eu me encantei. Assim, na primeira aula, a sensação que aquilo me trazia, a diferença que eu sentia na hora de me movimentar, a resistência daquelas molas, as sensações que eu tinha no meu corpo e, para mim, o que mais me marcava era eu ter aquela hora voltada só para mim. Então, assim, eu brincava, eu falava que eu não via a hora de chegar à minha aula de Pilates porque era a minha hora egoísta do dia, porque eu tinha que estar muito focada, né? Como trabalho o corpo como um todo, a gente não pode ficar pensando muito no que, saindo daqui eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, porque você perde o foco e você não consegue fazer. E eu achei isso muito diferente e muito gostoso. Pratiquei por só uns 6 meses, nem tive tanto tempo de prática, porque foi quando eu me mudei aqui para Presidente Prudente, em 2006. E aí eu não dei continuidade por estar numa cidade maior, já, né, tinha minha filha na época, e vida corrida, vida adulta, trabalhando bastante, e financeiramente também era mais complicado, então deixei de praticar. Mas foi assim que eu conheci o Pilates. Maria, então você é de Oswaldo Cruz? Eu Ou sou não? de Adamantina. Eu Adamantina. sou nascida em Adamantina, morei lá até fazer faculdade, depois morei um tempo em Oswaldo Cruz e vim para Prudente. Desde 2006 estou aqui. Nossa, tem boas lembranças de Adamantina e Oswaldo Cruz, que meu pai sempre foi Federação Paulista e Confederação de Futebol de Salão, futsal, Sim, né? sim, sim.
E meus primeiros jogos eu era árbitro também da Federação Paulista e tinha o Campeonato Paulista, que era em Oswaldo Cruz, a Adamantina era muito Era forte, forte. sim, sim, muito forte. Eu lembro que aquilo lá lotava aqueles ginásios, meu. É. Eu comento até no meu começo de carreira profissional, eu dei aula de futsal também, que é uma segunda paixão minha. E eu sempre falava, na região era muito forte a Adamantina e Oswaldo Cruz. Sim. Eu lembro que já peguei o Cabreúva, que era o Falcão, já jogou em Oswaldo Cruz, meu, né? Então era contra Oswaldo Cruz, né? Sim. Era muito legal. Tem boas lembranças, não sabia, não Ah, que imaginava. bacana, sim. E lá também tinha, como que era o cara, professor Bassan, que era um carequinha de Sim, o futsal. professor Bassan, muito conhecido. Não, era muito legal. A Adamantina, vixe, olha que legal. Surgiu as lembranças aí. Ah, que bacana. Meu pai depois vai assistir, ele vai ficar feliz, que meu pai é 30 anos apitando futsal. Sim. E era casa lá, e enchia. Márcio, pensa que lá era difícil pra apitar, cara. Sério, eu já saí de Adamantina escoltado. Era meu pai que era árbitro, né? Mas meu pai era pra arbitragem, pensa com o bicho. Lá lotava, cara, lotava ginásio Adamantina. É, movimentava bastante mesmo. Então vamos lá. Maria, gostaria que você fizesse assim um apanhado, resumisse, na verdade, o que é Pilates. Tá. Na verdade, que o pessoal, Pilates, ninguém sabe, que é o inventor, né? Isso. Você falasse aí pra nós, resumidamente, o que é o Pilates. Tá. Onde surgiu, se puder, datas Sim, também, claro, tá? claro. Pilates, na verdade, levou esse nome depois que ele morreu, né? O nome do criador do método foi Joseph Pilates. E, na época, ele chamava de contrologia do corpo. Joseph Pilates foi um alemão, nascido em 9 de outubro de 1883. Numa família de 9 filhos. Ele era o segundo. E desde então, assim, as histórias, né, o que conta, as leituras que eu já fiz, é que era uma criança com uma saúde muito debilitada, tinha raquitismo, problemas respiratórios, asma, enfim. E o pai dele trabalhava com a construção civil e ele era ginasta e boxeador campeão, assim. Então ele tinha esse pai como uma principal inspiração. Quando, aos 14 anos, ele começou a praticar atividade física, porque na cidade onde ele morava, tinham lá esses centros desportivos que ofereciam algumas práticas de luta livre, esgrima, boxe, ginástica artística, yoga. Então, eles saíam da aula e eles tinham a liberdade de fazer essas práticas. Então, aos 14 anos, como ele era muito, muito aplicado, assim, ele tinha um corpo já muito desenvolvido, uma musculatura bacana, tal. Aos 17 anos, ele perdeu a mãe e 2 irmãos. E aí eu gosto de falar dessa passagem porque é quando ele começa a se apresentar em circos. Ele e um irmão faziam uma parceria, uma apresentação em circos, penso que circos locais ali na Alemanha, circos pequenos, e fazendo um tour. Eles estavam na Inglaterra, perdão, e foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Então ali ele foi considerado um inimigo estrangeiro e aí ele ficou preso em campos de concentração. Nossa, que legal. Assim, é uma história triste, mas para ele foi muito bom, porque daí ele tinha tempo, né? Ele ficou preso, ele ficou em campos de concentração enquanto essa Primeira Guerra durou. Ele ficou na ilha de Man por bastante tempo e lá ele desenvolveu melhor os exercícios, foi quando ele criou os exercícios, então ali teve um real crescimento e desenvolvimento da contrologia, que era o método que ele estava criando. Então, ele tinha uma rotina da prática diária desses exercícios no próprio corpo. E como ali o tempo era muito ocioso, vamos dizer assim, tinham vários internos que também queriam praticar, então ele começou a dar aulas. Foi quando, em 2018, teve uma epidemia do vírus influenza, que dizimou milhares de ingleses, e aqueles que estavam sob treinamento da metodologia de Joseph Pilates nem sequer ficaram infectados. Então, ali foi um grande feito assim, dele já. Aí, quando acabou a Primeira Guerra, ele voltou para a Alemanha. Quando ele voltou, ele estava em Hamburgo, trabalhando com dava aula de defesa pessoal e treinava a polícia de Hamburgo. Em 1926, ele resolve migrar para os Estados Unidos. No navio, ele encontra a Clara, que
era esposa dele, né? Ficou com ele até o fim da vida. E aí, chegando nos Estados Unidos, ele monta o estúdio dele em Nova York, na 8ª Avenida. E aí, lá, ele cria os aparelhos, enfim. E começa a divulgar muito o método dele, a contrologia, dizendo que aquilo iria, tipo, salvar a humanidade, que ele tinha uma tríade, né? Do equilíbrio de corpo, mente e espírito, que era uma atividade muito diferente, que trabalhava o corpo como um todo. E aí ele teve muita procura de bailarinos, de artistas profissionais na época, que buscavam aquela atividade, né, o que ele oferecia, para ter um melhor desempenho, uma melhor performance nos palcos, ou inclusive para se curar de algumas lesões. Então foi aí que o método começou a ficar muito conhecido. Em 1934, ele escreve o primeiro livro dele, que é o Your Health. Em 1945, ele escreve o que a gente conhece mais, que é o Return to Life to Contrology. Esse aqui é uma obra que tem é um resumo, né, dessas duas escrituras, esses legal. 2 livros dele. Mostra pro pessoal aí, ó, para os professores. Assim. Esse é uma que você recomendaria, mano? Sim, recomendaria sim, porque fala sobre a história dele e a escrita dele, né? Que legal. E em outubro de 1967 ele morre. Ele tem algumas complicações respiratórias, ele vai internado e acaba vindo a falecer. Foi quando a esposa dele, Clara, junto com os chamados elders, que na época esses elders eram alguns bailarinos que ficaram por mais tempo ali, tendo a prática diretamente com Joseph e Clara. E aí esses elders, a Romana Kryžanovska, ela foi a mais famosa, assim, e eu acredito que, pelo que eu entendi, assim, foi ela que, junto à Clara, dividiram todos aqueles exercícios que Joseph desenvolveu em módulos básico, intermediário e avançado, para que então elas começassem a dar formação para que cada vez mais pessoas tivessem acesso ao que Joseph, né, ao legado, levar adiante o legado de Joseph Pilates. E aí, carinhosamente, a contrologia passou a ser conhecida por Pilates. Então, é mais ou menos assim a história. Que legal, legal mesmo. Tem um filme muito legal no YouTube, quem quiser acessar, chama Tributo a Joseph Pilates, o filme. É do Grupo Vol, junto com a Glaucia Adriana, que é muito bacana, que ele fala muito detalhadamente a história dele, as passagens. Tem as pessoas que tiveram, que a gente fala que tiveram acesso a esses elders, fizeram formação com esses elders também. Os elders, na verdade, eu não sei se todos estão mortos ou se tiver um ou outro vivo aí, né? Mas aí tem esse pessoal que teve o contato mais próximo mesmo ainda, vivo, e aí aparece nesse filme e fala mais detalhadamente sobre a história. Legal, depois a gente colocar o link também nos comentários. Sim, bacana, lógico. Pessoal ver. Legal, eu tinha curiosidade também sobre a história, assim, ele estudou bastante coisa. É porque a gente vê muita coisa, né? Uns dizem que ele morreu no incêndio, inalando a fumaça, tentando salvar os aparelhos. Outros acreditam que ele já, nesses campos de concentração, que ele criou os aparelhos ali, utilizando das molas das camas. Mas, não, assim, até esse filme fala muito sobre isso, né? Ali eles dormiam em algodão e feno, então eles não tinham acesso não existia colchão de mola. Eles não podiam, os internados, eles não podiam ter metal ali dentro dos campos de concentração, então não tinha barras de metal para ele poder construir um aparelho. Então, enfim, tem várias lendas aí, várias histórias, mas esse filme ele fala bem detalhadamente, é bem bacana. Para quem tiver curiosidade, acho que vale bem a pena. Interessante, né? O cara tirou o tempo que ele ficou para Sim, estudar, para fazer algo que, de fato, iria, assim, mudar bastante a vida das pessoas. Que a gente, às vezes, vive nessa vida toda pauleira, né? Não consegue estudar, não consegue não sei o que, se isola um pouquinho e tenta estudar, né? O cara deu tudo certo. E era tudo que ele precisava, né? Tempo. É bem isso mesmo. Foi trágico, mas, assim, foi era o que tinha e deu tudo certo. Legal mesmo. Maria, percebo também, hoje em dia, as pessoas, assim, teve um boom de pilates aí, né? Mas até meus alunos, assim, sou professor de educação física, né? Faz 10 anos que eu tenho meu estúdio e 12 anos que eu trabalho. O pessoal atrela muito pilates, procurar o pilates só quando, ou tá com uma lesão, só quando, vamos falar, tá ruim. Falar, lesionei o joelho, ou tô com uma dor na coluna. Ainda os que mais procuram isso? Como que é? Então, isso, na verdade, assim, a gente está tentando desmistificar, porque, assim, vamos começar do começo, vai.
Eu vou falar um pouco sobre a minha história nesse sentido. Quando eu fiz lá atrás a minha primeira formação em Pilates, naquela época, Pilates era Pilates. Para mim não existiam duas linhas, certo? Então, eu trabalhava em clínica, me formei em 2003 e logo comecei a trabalhar. Trabalhei em clínica em Oswaldo Cruz. Quando eu me mudei aqui para Prudente, também trabalhei numa clínica de reabilitação aqui em Prudente. E aquele ambiente eu percebi assim, que muita gente, óbvio, ia fazer uma reabilitação porque, eu estava jogando futebol, rompi o ligamento cruzado anterior, não tem jeito, o cara operou, ele precisa reabilitar, ok. E tinham aquelas pessoas que iam em crises de dor e, assim, eu tinha a percepção de que aquilo acontecia porque essa pessoa era sedentária, não se movimentava, ou quando se movimentava não era de maneira correta e aí acabava se machucando. Então eu falava, ao invés de eu trabalhar com reabilitação, por que não com prevenção e, né, promoção da saúde, do bem-estar físico? A fisioterapia, ela é uma profissão linda. Assim, eu adorava o que eu fazia. Ver alguém entrando numa cadeira de rodas e depois de um tempo vou colocar essa pessoa para andar de novo, para ter uma qualidade de vida, né, devolver a função para aquele corpo, ter a liberdade do movimento, para mim sempre foi muito, muito gratificante. Porém, eu queria mudar um pouco o meu lado como profissional. Eu queria algo mais. Eu queria poder proporcionar e não querendo que as pessoas chegassem naquele nível, naquela condição. Então, quando me surgiu essa oportunidade, né, de fazer essa formação, que foi com a Tereza Camarão, eu nem sei mais se ela está nativa hoje em dia, mas o que eu tive ali foi a bagagem de exercícios de Pilates, né, uma apostila com todos os exercícios, mas não foi me passado que tinha um repertório pronto, não foi me passado que existia uma sequência, que existia uma lógica, um pensamento, uma construção em cima daquilo. Então, o que que eu fiz? Eu usei esse material e a minha bagagem como fisioterapeuta e de clínica, né, entendendo sobre biomecânica e patologia e tudo mais. Então, eu uni o útil ao agradável e aí resolvi abrir uma porta e trabalhava dessa forma. Então, só te respondendo assim, por que que as pessoas levam o Pilates ainda como algo mais reabilitativo e nem tanto preventivo? Sim. Eu acho que é por conta disso. É isso que eu estou te dizendo. Eu, como fisioterapeuta, eu aplicava um Pilates clínico. Então, você chega lá, Augusto, com uma hérnia de disco. O Augusto tem hérnia. Como fisioterapeuta, eu sei o que é melhor, o que é pior, vamos dizer assim. E aí, como que eu trazia você dentro para um ambiente de Pilates? Então, eu olhava os exercícios que fossem ideais para você. Isso aqui é muito bacana, vou ajudar. Esses exercícios, tanto faz, então tudo bem se ele fizer, porque não vai ser ruim, não vou prejudicar. Esses daqui nem pensar. Então, de uma certa forma, eu rotulava os meus alunos e acabava limitando também. E hoje eu consigo falar tudo isso com muita propriedade porque eu já vivi uma outra experiência recentemente, então hoje eu entendo o que é o Pilates de fato. Falar para você, era errado o que eu aplicava? Não, eu aplicava trabalhava com Pilates contemporâneo e eu tinha mais essa visão clínica e talvez por isso que as pessoas, eu tinha muita indicação de médico, vai fazer Pilates com a Maria, vai fazer Pilates, mas faz com a Maria, eu quero que você faça com a Maria, entende? Que acho que e aí as pessoas passaram a confundir um pouco, achando que Pilates ele está diretamente ligado à fisioterapia como uma reabilitação. Então, é isso. Acho que respondi aí a sua pergunta. E as pessoas precisam perder essa crença e entender que Pilates ele vai muito além. Ele é um método de condicionamento físico muito potente, muito completo. E hoje o que eu passo para os meus alunos e o que eu quero passar cada vez mais para as pessoas é exatamente isso. Legal. Bom esclarecer isso, né? Que bastante gente ainda tem essa visão de falar do Pilates. Machuquei, vou fazer Pilates. Né? Inclusive os médicos, Augusto, eles acabam indicando, né? Até há um tempo atrás eu fiz um post falando exatamente sobre isso. Então, as pessoas acham que Pilates é algo leve, que é só respiração, que é só alongamento, que é uma atividade física mais voltada para idoso. Os médicos acham que é fisioterapia, então muitos indicam com essa intenção, com essa finalidade de achar que vai reabilitar ali. Eu não posso indicar uma musculação, porque o cara pode se machucar, então ele vai para o Pilates. É mais ou menos assim. Isso. E tem aquelas pessoas que já tiveram acesso, que já sentiram Pilates no próprio corpo, e às vezes sai com essa ideia de que o treino do dia está pago, e na verdade não é isso. Ele vai muito além. O Pilates, ele
Ele te dá a condição de ter uma consciência corporal absurda para você fazer qualquer outra atividade que você queira fazer. E ele te dá autonomia para isso. Então, você está indo ali não é só para fazer um treino de 1 hora e tá pago. Não, você está indo ali para aprender a levar aquilo para a tua vida. Maria, eu percebo isso também assim. É diferente. Meus alunos os que fazem Pilates e o grupo que não faz. Quem faz Pilates, a respiração é outra, vamos falar, outra pegada deles. Você não precisa Posicionamento. tudo. Eu falo Isso mesmo. O Pilates, ele te completa para isso, para outras coisas. para a sessão de treinamento, vamos colocando aqui eu como personal, treinamento físico é outro muito mais fácil de trabalhar. Exatamente. Então, assim, o Pilates, ele complementa outra atividade ou ele pode caminhar sozinho. As pessoas têm que perder essa ideia de que é só um alongamento, é muito leve, é só respiração. Não é. Eu falo com propriedade porque eu resolvi fazer uma nova formação, estudar um pouco mais a fundo o método. Recentemente, né, eu concluí minha formação ano passado. E, assim, eu me desvencilhei de tudo que eu fazia. Eu fazia musculação, corrida, tênis, parei tudo para viver 100% e sentir no meu corpo e poder, hoje, com propriedade, falar isso para os meus alunos. Olha, o Pilates, ele realmente funciona. Ele muda o corpo. Maria, seria essa Pilates clássico contemporâneo? Seria isso que você... Hoje existe, assim, a gente consegue entender melhor, tá muito democratizado o Pilates, Já que né? vamos tenta explicar para nós. Sempre tem esse Pilates, o clássico, fala o que é contemporâneo. Isso, o pessoal tá levantando bandeira e aí, às vezes, as pessoas interpretam mal e acham que começa a virar uma briga de egos, né? No sentido de que, uma coisa é certa, outra coisa é errada. Gente, não existe certo e errado, tá? Existe, eu acho que, em primeiro lugar, a gente ter respeito pelo corpo que está à nossa frente, saber o que a gente está entregando e desde que a gente faça com amor, tá tudo certo, né? Pilates clássico e contemporâneo, o que diferencia uma coisa de outra? Pilates clássico, ele é o que o Joseph deixou pra gente, então existe sim um repertório de exercícios prontos. O método, ele não é engessado, ele é para todos, não é aquele que, às vezes, eu vou falar, vou tomar como base de novo meu perfil social. Às vezes eu posto foto, vídeos de treino, e isso pode assustar. Eu tomo base como meu marido, às vezes ele fala assim, você posta as coisas, a impressão que dá é que se eu for lá, eu não vou lá não, porque eu não vou conseguir fazer. E não é verdade, né? Para chegar nesse nível, existe todo um processo. Então, a gente não pula etapas. E existe uma forma de você trabalhar e meios de você conduzir aquele corpo para que ele atinja aquele nível. E todo mundo é capaz. Não importa, é gordinho, é magrinho, é baixinho, é alto, é novo, é jovem, é mais velho, não tem problema nenhum. O Pilates, ele é para todo mundo e o clássico, ele te dá essa condição mesmo. E o contemporâneo, ele faz mais adaptações, vamos dizer assim, ou mais variações. Existe diferença do tamanho dos aparelhos, existe diferença nos acessórios. Os acessórios que se utiliza dentro de um estúdio contemporâneo é bola, é bozu, é teraband, miniband, toning ball, tecido, enfim, são acessórios que um Pilates contemporâneo, um estúdio de Pilates contemporâneo utiliza, e no Pilates clássico nós utilizamos acessórios clássicos que foram desenhados e deixados por Joseph Pilates, que daí entra foot corrector, toe corrector, beanbag, breathalyzer, enfim, são aparelhos que a gente utiliza ali para ajudar como fala, no desempenho, né, de cada corpo. A gente enxerga a necessidade específica de cada aluno e eu percebo que você tem uma pisada X, que isso pode interferir no seu progresso aqui dentro. Então, vamos trabalhar no foot corrector porque você precisa ter um entendimento. É mais ou menos assim. Entendi. No Pilates contemporâneo, é como eu te disse, né? Como eu não seguia nada pronto, eu acabava colocando os exercícios que eu achava que era o ideal para o teu corpo. No Pilates clássico, a gente segue o repertório, mas não é via de regra. Às vezes tem um exercício que você não está preparado, então existe sim alguma adaptação, alguma variação que eu possa fazer para que você atinja. Existe método e sistema. Então, método a gente chama de método aquilo que tem o repertório pronto, que é o match e o reformer. O sistema são os outros aparelhos que a gente utiliza daqueles exercícios para educar o teu corpo para o método. É mais ou menos isso. Então,
Que mais? Sobre a respiração, que você acabou de citar, né? No Pilates contemporâneo, a respiração ela é como se fosse um condutor do movimento. Então, lá você tem muito comando de inspira abrindo o carro e expira fechando o carro. No Pilates clássico não é assim. A gente entende que a respiração é algo orgânico. Então, existem alguns exercícios que são respiratórios, que precisam de uma respiração específica, inspira e expira num determinado momento, mas são exercícios isolados, X. Então, na aula, sempre que eu vou te passar um exercício respiratório, eu vou te falar, olha, inspira em tal momento, expira em tal momento. No mais, só respira. Se eu ver que você tá ficando roxinho lá, eu chamo sua atenção. Do mais, tá tudo certo, só vai. Ah, entendi. É grande a diferença, né? Porque a gente... É grande, assim, o estudo é mais profundo, né? Isso. Tem que estudar mais, né? Tem que entender mais, acho. Eu vejo também, assim, isso em todas as áreas, né? Eu digo que o pessoal tem aqueles cursos, às vezes, de um final de semana, de um Pilates, eu falo, a gente pensa, até com treinamento eu falo, muito difícil, o cara tá um final de semana achar que tá preparado, né? E preparado para passar uma coisa. Eu vejo pelo treinamento, ó, eu tenho 10 anos, até hoje eu estudo que nem um doido. Augusto, eu falo assim, acho que a melhor resposta que a gente pode ter, até para saber se você está indo no caminho certo ou errado, é você ter a prática, é você sentir no teu próprio corpo. Até para você passar isso com mais propriedade, assim, pro teu aluno. Isso. Sabe? Então, o Pilates clássico, ele te leva para isso. Né? É o que o próprio Joseph pregava. Ele quando no campo de concentração, lá criando e desenvolvendo essa metodologia dele, ele tinha a rotina da prática diária no próprio corpo. Ele fala, isso está escrito, que as pessoas deveriam aplicar esses 34 exercícios do Mat Pilates que estão aqui dentro por 3, 4 vezes na semana, que daqui a um tempo a gente percebe que a gente vai ter um corpo novo, a saúde é outra, a cabeça é outra, né? Você entra nessa tríade de corpo, mente e espírito. E corpo e mente em harmonia, você eleva o espírito, é isso que ele acredita. Né? E tem várias frases clássicas dele aí que complementam toda essa linha de raciocínio dele para criar essa metodologia. Isso de vivenciar, eu também sou totalmente. Eu falo, às vezes aparece muito pessoal corrida lá, né? No corredor, né? Para treinar. Eu falo, o professor de educação física está treinando um cara que corre. O cara quer correr uma meia maratona. O cara tem que vivenciar uma meia maratona. Às vezes, se o professor já vivenciou isso, é muito mais fácil. Com certeza. E o que você falou, analogia com o Pilates também, né? Com certeza. É muito importante. Os professores, quando eu dou aulas em pós-graduação, eu também falo muito isso, tem que vivenciar, você tem que correr. Você vai treinar um cara com meia maratona, você tem que ter corrido uma meia maratona. Para poder dizer com propriedade para ele, olha, você vai sentir tal coisa, vai chegar num determinado ponto, você vai querer morrer e desistir, mas não desiste que vai dar certo, você vai conseguir chegar no fim, é mais ou menos assim. Eu até corro, não sou corredor, né? Sou final de semana. Daí eu sempre tava correndo meia maratonas asfalto normal. De 2 anos pra cá eu comecei só off-road, né? Só terra, de aventura. É muito diferente. Completamente. E a gente acha, daí eu falo, no off-road você esquecer o tempo, prestar mais atenção no seu corpo pra você não lesionar. Na outra você pode, vamos pace. Então tem que vivenciar isso que você falou. Tem. E o Pilates tem que vivenciar também. Tem uma frase isso, que né? a gente usa muito, que é sentir para fazer sentido. Né? Às vezes as pessoas, elas... Legal. Resume Pilates. O que é Pilates em palavras? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, a gente já responde, olha, tem que sentir para fazer sentido. Cada um tem uma percepção diferente do que é. Né? A partir do momento que você pratica, aí você começa a ter as percepções do seu corpo e começa a criar suas próprias teorias, vamos dizer assim. Entendi. Ô, Maria, também numa aula de Pilates, né? Numa sessão, né? Existe um mínimo, um máximo? Como que você divide? Se é os alunos mais experientes, tudo numa aula? Tá. Se um aluno que está começando pode entrar em qualquer aula? Como que é? Eu vou te falar então como que eu funciono, tá? Como que funciona lá no meu estúdio. Eu atendo alunos de aula personalizada, dupla ou trio. Sim. Isso porque o meu número de aparelhos é o que me permite.
Isso, fala um pouco. Aí, ótimo. Pronto, tava meio longe. É, bem direcional, assim, que já... Tá. Aí. E aí, me perdi, peraí. Estávamos falando, você tinha em Aqui grupos... já tá certo? Já tá certo. Ficou Tá. bom, né, Márcio? Tá? Ótimo. É que eu nem tô olhando pro Márcio. É ali, pro mas pra não Márcio, me né? distrair. Com relação ao número de alunos, De né? Então, alunos, eu isso, atendo é. dessa forma, aluno personalizado, dupla ou trio. Uhum. Antes, vamos fazer algumas comparações Sim. assim. Trabalhando com Pilates contemporâneo, eu consegui até misturar bem as turmas, porque como eu trabalhava o ideal para aquele corpo, então, mesmo que as aulas eram dadas nos mesmos aparelhos, vamos supor, uma aula em 3 reformas, eu tinha 3 corpos diferentes e eu fazia os ajustes para cada um e respeitava a limitação de cada um, porque ninguém estava seguindo um repertório pronto. Então, estava tudo Entendi. bem. Hoje, trabalhando dessa forma, eu preciso dividir melhor. Quando é uma aula em grupo, no caso, não tem como eu colocar um aluno que está iniciando com um aluno que já está num nível avançado. Os dois lados vão perder. Eu vou ter que segurar demais o avançado e vou ter que acelerar o processo do básico, que ainda assim não vai conseguir acompanhar. E a parte mais importante é a gente trabalhar essa base. O básico bem feito, o avançado, ele vem naturalmente. Né? O processo mais demorado é trabalhar em cima do básico com esses alunos. E então não tem como eu misturar numa mesma turma, num mesmo grupo. Então entra lá uma pessoa, ela quer fazer pilates, mas eu só posso às 7 da manhã. Mas às 7 da manhã minha turma é toda de intermediário. Então, Augusto, vamos fazer o seguinte, você tem condições de fazer algumas aulas preparatórias antes de entrar nesse grupo? Maria, quantas aulas? Não sei. 3, 5, 10, aí tudo depende. Eu não sei como que o teu corpo vai me responder. E aí, a partir do momento que você tem condição de entrar nesse grupo, se eu tivesse 10 reformers, eu poderia trabalhar com 10 alunos no mesmo horário. Porque eu estarei ali só como um olho e fazendo ajuste, porque você já entendeu o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que sentir, você já conhece o repertório. Maria, eu esqueci qual é o próximo exercício. Eu estou ali para isso. Mas você já tem a fluidez no método. Então, eu só fico ali lapidando o seu movimento. Eu só vou limpando os movimentos, dando assistência. Então, tudo depende, né? Não existe certo o que é um mínimo, o que é um máximo. Entendi. Né? Eu acho que você tem que ter coerência e saber que você não pode nem prejudicar, nem desacelerar o processo de alguém e nem tentar acelerar demais, porque as duas partes vão perder numa aula. Pra treino, eu falo assim, 6 horas da manhã é o que todo mundo procura lá. Tem 8 alunos, 6 horas da manhã. Daí o pessoal, dá pra entrar às 6 horas da manhã? Falei, cara, não. Às vezes vaga, já aconteceu muito aluno, aluno novo, querer entrar nas 6, eu falei, cara, 6 horas da manhã não. 6 horas da manhã, meus melhores alunos de condicionamento físico. Falei, cara, se eu colocar você... Algo errado não vai dar, não é assim? E eu prezo muito isso. E é difícil profissional, viu? Que até dentro do treinamento mesmo, treinamento físico aí, geralmente o pessoal, vamos trabalhar. A gente fala até com o CrossFit que teve, o pessoal veio aqui, é uma grande preocupação às vezes, porque o cara tá lá na aula de CrossFit, pega um que não é preparado, o outro e coloca tudo junto. É onde dá os problemas, né? Sim, O profissional ético e consciente tem que fazer isso. Tem que saber dividir, tem que saber separar. Eu acho que nessas horas não dá para você pensar como empresa. Isso. Porque pensando como empresa, você fala, quero mais, que venham, que venham. Mas pensando como tendo esse respeito pelo corpo, né, pela pessoa que está à sua frente, não. Eu não faço isso. Sabe que eu já tive várias, graças a Deus, já tive várias oportunidades de ampliar meu estúdio, de abrir uma coisa maior, só que eu nunca consegui por esse fato. Lógico que tem uma turma grande, só que eu sempre, mesmo no treinamento, eu vejo ali 8 ou 9 pessoas, mesmo nível, para mim conseguir olhar tudo. Eu falo, eu poderia encher ou abrir uma coisa maior, só que eu não consigo. A tua consciência não te permite. Não. Sério, Maria, faz uns, que nem 10 anos, tem o estúdio 10 anos. Todo mundo fala, mas você só vai ficar no estúdio. Meu estúdio é reduzido, não é tão grande. Eu falei, cara, é o jeito que eu amo, que tá tudo no meu controle. Que tá redondinho. Cara, eu sei, eu tenho aluno de 10, 9, 8 anos. Geralmente, esses aí eu já sei de tudo. Eu falo, se eu jogar no app aqui o programa, eu sei que eles conseguem até treinar sozinho. Em uma ocasião ou outra.
Eu tenho esse controle. E o pessoal, assim, que tá vindo hoje em dia não tem muito essa visão, não, né? Preocupa um pouco porque em algum momento vai dar chabu, né? Vai mandar pra Pilates. Epa. O pessoal fala, tô brincando, né? Mas fala tudo, uma lesão de Pilates que a gente falou, não, vai fazer Pilates que vai melhorar, né? Acha que é só a prevenção, né? Não, não é. É a prevenção, né? Mas acha que só a hora que tá ruim, né? Acha que é reabilitação, Reabilitação, que é também, mas é diferente. A gente Dr. Flávio Porto, sempre o primeiro podcast do Movecast foi o assunto, cuide da saúde, não da doença. Ele sempre fala muito isso. E essa era uma grande preocupação de Joseph Pilates. Era o que ele mais queria, que as pessoas... Ele falava que a metodologia dele iria salvar o mundo, vamos dizer, vai salvar a América. Né? Que ele queria que as pessoas olhassem mais para isso. Que ele via as indústrias de remédio e tudo mais crescendo, faturando um monte, enquanto que as pessoas podiam simplesmente buscar a qualidade de vida e a cura através do movimento. A cura tá ali. É uma frase muito, muito clássica dele, de verdade, acho que é uma das frases que eu mais gosto. Que a mudança acontece através do movimento e o movimento cura. E de fato. Eu falo, a gente repara, né? A gente fala academia. Eu falei, cara, academia tem pouco. Estudo de Pilates. A gente fala que tá aprendendo bastante, mas que tenha muito mais, lógico, qualificados, né? E sempre tem os profissionais ruins, os bons, os que estão de qualquer jeito, qualquer área. Mas se a gente vê o tanto de farmácia que tem, eu falo, hoje em dia só abre farmácia. É verdade mesmo. E faturam horrores, né? Horrores, eu falei, a prevenção é muito antes, né? Então, mas sabe o que eu acho? Que aí a gente entra nessa questão de que as pessoas querem o imediato. Né? Eu tô com uma dorzinha nas costas, ao invés de eu me propor a me movimentar, eu vou tomar um analgésico aqui. Isso. Entende? Então, é o imediatismo que a gente vive hoje. Em todos os sentidos. E daí eu falo, essa pandemia também, o pessoal fala, mas a pandemia complicou a área? Eu falei, sim, teve uma época que ficou ruim, né? Fechou tudo, mas nossa, nem pós-pandemia... As pessoas tomaram mais consciência. Pra mim eu falo, não tem horário. Eu acho que na pandemia, óbvio, a gente não podia trabalhar, tava aquela loucura toda, ninguém queria correr risco de nada, tá tudo certo. Mas eu acho que o fato da gente ficar meio que enclausurado aí, né, por, sei lá, foi mais de um ano que ficou realmente muito restrito, né? As pessoas começaram a sentir falta. Porque todo mundo ficou sedentário, foi obrigado a ficar sedentário. Todo mundo passou a comer mais, a beber mais. E aí, quando foi liberado, eu acho que estava todo mundo meio sedento mesmo para fazer algo, para se mexer, para se cuidar, para cuidar da alimentação. Então, acho que esses profissionais da saúde, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, acabou dando um boom, porque as pessoas começaram a ter... Ou gente começou a ter dor na pandemia pelo sedentarismo. Enfim, eu tive uma aluna... que ela era minha aluna antes da pandemia. Na pandemia, ela, óbvio, foi obrigada a parar. E ela engravidou. E teve um bebê na pandemia. E depois que foi tudo liberado, quando ela se sentiu segura, eu já estava com o estúdio aberto novamente, ela voltou. E ela fala, Maria do céu, eu perdi tudo, eu ganhei peso, eu não vou conseguir fazer nada, calma, vamos trabalhando devagar. E hoje, ela vê a evolução dela... E ela fica maravilhada. E, assim, ela está livre de dores, ela já está com um corpo muito mais forte. É isso que eu falo, na pandemia ela perdeu tudo, mas ela se deu a oportunidade de recuperar. Então, quem fazia algo sentiu falta e quem não fazia nada sentiu necessidade de fazer alguma coisa. Penso que é assim. E veio muito à tona também o remédio estava ali no corpo, né? A prevenção. Quem era sedentário... tinha o maior risco. Sim. Então, deu esse boom. Eu falo que, hoje em dia, vamos colocar o exemplo. Em Santo Anastácio, né, que eu tenho meu estúdio, no Paraná eu tinha até bastante personal, quando eu morei um tempo no Paraná. Em Santo Anastácio nunca fui de ter muito personal, mas depois da pandemia o pessoal fazia questão de fazer personal. Por quê? Tava com medo de ir em grupo e queria essa qualidade maior. Daí eu falo, encheu todos os meus horários. E o pessoal procura, Então, eu acho que tomara que cada vez tenha mais academias e estúdios de Pilates. Que as pessoas se conscientizem, né? Com certeza. Ô, Maria, uma dúvida que eu tenho também. O Pilates para criança, adolescente? Sim, Pilates não tem idade, né?
Eu, particularmente, atendo a partir dos 15 anos de idade, por uma questão assim, e tudo depende muito da maturidade dessa criança ou desse adolescente. Eu tenho muitos pais que às vezes são meus alunos e falam, ai Maria, eu tenho uma filha de 12 anos, e aí, poderia fazer Pilates? Sim, total. Eu não abro para esse público por uma questão de... É isso que eu estou te falando, tudo depende da maturidade. Às vezes é um adolescente, um pré-adolescente aí de 12, 13 anos, que não vai se identificar com aquilo. Que ele vai precisar de outra coisa naquele momento. Que o Pilates não... A gente brinca também, né? O Pilates, ele é para todos, mas nem todos são para o Pilates. Então, tudo depende do momento que se está. Então, é uma criança de 12 anos, mas ela quer aquilo, ela tem maturidade emocional, eu falo, né? Para estar ali, para ter aquela paciência de passar por todo o processo de aprendizagem, processo pedagógico, sentindo o corpo que tem que ser sentido, tá tudo bem. Agora, e ele quer ali porque ele viu o Cadillac, né? Eu falo dos aparelhos que o Cadillac, não sei se você conhece, ele é uma cama com uma estrutura de metal, sim. Enfim, e aí a criança quer ir lá para ficar se pendurando, brincando de macaco, naquilo não vai no parquinho, né? Para ficar ali se pendurando, não precisa estar ali. Então, tudo depende da maturidade, mas não tem uma idade certa, não tem a partir de e até tal idade, não. Vai de trabalho, eu também sou bem assim, eu tinha algumas turmas até filhos de alunos, só que eu optei, assim, eu não conseguia ajeitar a sala, eu falo, eu tô dando aula para criança, eu tenho que, até colocar o jeito da sala diferente. Daí vinha outra turma que era adulto. Eu falei, opa, não, eu tô atrapalhando a do assim, adulto. Quando eu trabalhava com Pilates contemporâneo, eu até cheguei a ter turminhas de 7, 8, 9 aninhos de idade. Eu fechava os horários só para esses alunos, porque a aula ela tinha que ser de outra forma, ela tinha que ser lúdica. E aí o contemporâneo, talvez ele te dê mais liberdade, porque tem a bola, tem o bozu, tem esses acessórios todos que são mais lúdicos, e a criança talvez se fique mais familiarizada ali, passe a gostar mais. Mas eu volto a dizer, hoje, aplicando Pilates mesmo, não faço adaptação porque é um adolescente, então, pera lá, eu vou prender esse aluno aqui colocando uma bola na minha aula. Não vou fazer isso. Então, é por isso que eu dependo da maturidade desse adolescente ou criança, ou enfim. Mas quanto mais cedo for estimulado, melhor. Né? Se tiver oportunidade, por exemplo, se eu quiser amanhã abrir um horário para crianças de 8, 10 anos de idade, tá tudo bem. É só trabalhar ali dentro dos princípios e essa criança ela vai desenvolver um corpo bacana, legal. Corpo e mente. Entendi. Ô Maria, também sobre essa questão do Pilates para melhor idade, né? Também você, lá no seu caso, se tem a melhor idade, mesmo que for o mesmo condicionamento que o outro, faz tudo junto, como que é? Ou você prioriza também a melhor idade? Vou colocar alunos mais idosos. Olha, eu até tenho uma turma que são os meus, eu falo que são as minhas crianças, que eu acho que o mais novo tem 72 e o mais velho 78. E é uma gracinha. Então, eu consigo colocar um trio nessa faixa etária, porque eles caminham juntos, ali eles têm, o corpo está limitado, então é uma aula mais pausada, é uma aula, eles não têm a intenção de chegar num nível avançado. Entendi. E está tudo bem, então eu trabalho os princípios, eles fazem o repertório básico lindamente, eles conhecem a sequência de exercícios, e respeitando a limitação deles. Não cabe eu colocar, por exemplo, um aluno desse, que tem uma idade mais avançada, que tem um corpo mais limitado, com um jovem de 30 anos, aí não faz sentido, né? Então, eu acabo restringindo sim, ou organizando melhor os horários para esse grupo, né? Um grupo da melhor idade. Ou eu trabalho com aulas personalizadas, né? Esses 3 alunos, eles começaram com aulas personalizadas, até que chegou no momento que eu falei, não, dá para colocar vocês 3 juntos, então eles foram. Entendi. Tá? Fisioterapeuta, profissional de educação física, começando agora, saiu da faculdade... meio do ano aí, se você pudesse dar uma dica de cursos, que se ele quer entrar nesse mundo Pilates, porque eu falo que tem tanta coisa, igual a gente já comentou no início do podcast, sim. Você falaria, com a minha sua experiência, tudo que você falou, o que você indicaria para procurar? Augusto, hoje em dia, o acesso está muito fácil, né? Eu falo que tem tanta coisa que as pessoas podem acessar.
Se eu for falar para você o que, que eu indico de curso, eu indico o curso, a formação que eu acabei de fazer, que é na minha escola, que é a Nano Pilates em São Paulo. É um investimento alto em todos os sentidos, assim, é um investimento alto financeiro, é um investimento alto de tempo. Eu fechava o meu estúdio por uma semana, fechava não, porque eu tenho a Larissa, que é a instrutora, que trabalha comigo, e que super segurou as pontas enquanto eu passei por esse processo. Mas assim, eu deixava de estar com a minha família, eu deixava de estar no meu trabalho, eu tinha gasto, porque eu tinha meu transporte, a minha estadia, a minha alimentação, eu tinha gasto lá com as minhas aulas, mas foi uma experiência incrível e, eu, assim, em nível de aprendizagem, para a pessoa que está saindo de uma faculdade agora, procure uma formação nesse sentido, que você vai ter acesso não só a material, apostila, com os exercícios. Se qualquer um que pegar esse livro aqui, que tem os 34 exercícios do MET e fizer uma leitura, vai saber dar aula. Tem as fotos, tá bem explicadinho, tá vendo? Só que vai muito além. Então, eu acho que o que mais vale é você vivenciar o método, é você ter tempo ali. Eu aprendi muito vendo os meus professores dando aula, eu aprendi muito sentindo no meu corpo com os meus professores me dando aula, e eu acho que é isso que deixou... que me trouxe toda essa clareza e essa vontade de hoje ensinar essa metodologia que é tão incrível da forma como ela tem que ser, tá? Volto a dizer, não existe certo e errado, acho que a gente tem que respeitar o corpo que está à frente. Eu gosto da linha contemporânea, tá tudo bem, seja feliz. Não faz sentido você sair de casa, puta que saco, vou ter que ir para aquela aula de Pilates clássico, entendeu? Então, não faz sentido. A primeira coisa, eu acho que você tem que sair feliz, você tem que sair motivado a fazer algo que te dê prazer. Mas os profissionais, os jovens que estão saindo aí formados e querem buscar uma boa formação, eu indico essas formações que, como eu disse, hoje eu indico o Rodrigo Nano. Hoje eu indico o Pilates clássico, porque para mim é o que fez mais sentido. Eu trabalhei muito mais tempo com o Pilates contemporâneo. E pela minha experiência ali, os meus alunos que ficaram, eles mesmos falam para mim, Maria, hoje eu vejo mais resultado no meu corpo. Então, assim, faz mais sentido para eles também. Para mim, nem se fala. Como eu te disse, eu deixei de fazer tudo o que eu fazia para me dedicar unicamente para o Pilates e até para poder trazer com maior propriedade e segurança para os meus alunos o que eles iriam sentir, as mudanças que eles iam sentir no corpo deles. E então, hoje eu defendo muito essa bandeira, tá? Porque eu acho que o fisioterapeuta saindo da faculdade não tem essa noção do que é o Pilates mesmo. Eu acho que nem dá tempo na graduação, não dá tempo. Né? E eu vou vou abrir outro parênteses aqui, Augusto. Às vezes, ver falar dessa forma, parece que está levantando uma bandeira para o que é certo e o que é errado. Sim. A gente entra de novo nesse contexto. De verdade, talvez se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi dentro do Pilates contemporâneo, porque assim, eu me dedicava muito. Eu não fiz a minha formação e fiquei parada no tempo. Então, assim, eu buscava pelas melhores escolas em São Paulo, onde eu tinha o entendimento, só que eu direcionava. Então, vai ter um workshop de escoliose, um workshop de hérnia de disco, um workshop de gestante. E eu sempre ia buscar fazer para poder passar a dar as aulas para os meus alunos com mais segurança, com mais conhecimento, com mais certeza daquilo que eu estava aplicando. E me perdi, por que eu estou falando isso? Essa mulher tem muito conteúdo, Márcio. Não, é que minha cabeça fica viajando. E assim, tudo isso me serviu para eu ter essa certeza de que o Pilates clássico hoje para mim faz mais sentido. É isso que eu queria dizer. Talvez se eu tivesse saído da minha faculdade e tivesse feito um Pilates clássico, se eu me apaixonasse, tá tudo bem. Eu ia estar segura de que eu fiz numa boa escola, de que eu fiz uma boa escolha, eu tive uma base muito boa e eu posso passar tudo o que eu entendi e aprendi com propriedade. Mas que bom que eu tive a oportunidade de viver tudo isso. 14 anos com Pilates, pelo menos 11, 12 trabalhando com contemporâneo. E só me trouxe bagagem. Então, eu não posso jogar toda essa experiência de vida fora, não tem como. Tudo isso me serviu para ter a certeza do que eu quero para mim hoje. E isso também aconteceu
parecido comigo, que na verdade foi assim, até eu comecei com treinamento funcional, vamos lá, metodologia do Core 360, né, o Luciano Deli, um dos pioneiros de treinamento funcional no Brasil, saí da faculdade, já fui para São Paulo fazer, e com o tempo fui passando, daí eu tinha, não, preconceito, academia com musculação muito aparelho me dava, não era muito fã, não me dava, gostava que mais aberto, né, o estúdio. Sim. Daí depois que eu fui coordenador de pós-graduação de uma faculdade que tinha pós-graduação Bodybuilding Coach, que é a de fisiculturismo, é a principal do Brasil. Como coordenador assumi lá e daí eu via o quanto a musculação era importante também se eu colocar com as coisas de mobilidade dentro do treinamento funcional, que às vezes fica um pouquinho de fora da musculação e juntando, que lá a gente fala ativação do core, né, do core. E eu comecei a colocar colocando em cima do outro, assim, eu falo que hoje em dia, o que eu fazia lá, não que não valia a pena, né, mas coloquei o que era bom de um e peguei do outro, né. E eu falo, isso que você colocou, não que não serve pra nada, né, do Pilates contemporâneo pro outro. Tudo é válido. Tudo é Tudo válido, é né. válido. Tudo é válido. E a experiência que te dá isso, os anos, né, eu falo. Hoje eu Sim. tenho você tantos anos falando, eu utilizo isso, eu acho que faz sentido pra mim, aquilo não faz, isso eu vou deixar de lado. E é o estudo, né, eu falo. Olha, eu tenho um exemplo ali dentro do estúdio, que é a Larissa, como eu disse, a Larissa, ela também é fisioterapeuta por formação e instrutora de Pilates. Quando a Larissa veio, eu tinha uma equipe que as meninas, enfim, saíram e eu já estava certa para dar início nessa formação. E eu precisava arrumar alguém, porque eu não queria deixar o estúdio fechado. E aí a Larissa caiu assim de paraquedas no estúdio só com o currículo de acabei de formar. Ela nunca tinha visto um reformer na vida. Então eu gosto de falar sobre a Larissa porque ela é um exemplo muito claro. Ela confiou demais em mim. Eu virei para ela e falei: olha, eu vou te ensinar o que eu estou aprendendo. Você vai junto comigo. Eu estou indo para São Paulo buscar essa formação. E tudo que eu aprender eu vou passar para você porque eu preciso ter você aqui me ajudando a trabalhar com esses alunos, né? Pela demanda de aluno, eu precisava de mais alguém, sozinha eu não estava dando conta. Então, a Larissa, tudo que ela sabe hoje, ela tá voando. A Larissa, ela tá fazendo um avançado lindamente, ela adquiriu, assim, fazendo aulas, eu dando aulas para ela, eu falo que as aulas, elas não servem só para ela sentir o benefício do exercício no próprio corpo, né? Ela, como instrutora, dali ela leva o hands-on, o comando de voz, o meu olhar, os meus ajustes, o que eu faço no corpo dela. Quando eu treino, eu peço para ela também olhar para o meu corpo, me dar algumas aulas, me dar alguns toques para eu poder dar um feedback, e assim ela aprendeu. Então, o método é extremamente eficaz. Eu tenho um projeto de começar a dar formação também. Olha que legal. Eu preciso tirar ele do papel só. Eu tenho algumas pessoas que perguntam, né, se eu não vou começar a dar formação, porque tem interesse em fazer, porque realmente, de fato, ir para São Paulo é caro, e não só pelo preço, é isso que eu falo, custa tempo, custa você estar com a sua família. Quantas pessoas, né, meninas que às vezes se formam ou estão com criança pequena, a disponibilidade de tempo é outra, é tudo muito mais difícil. E por que não poder dar acesso para essas pessoas e passar? Eu tenho a Larissa como prova de que tudo que ela sabe, ela aprendeu comigo, ali na vivência, na prática mesmo, né? Assistindo, me vendo dando aulas e treinando no próprio corpo, recebendo aulas, me dando aula. E hoje ela é uma instrutora fantástica, ao qual eu confio demais, assim, de deixar o estúdio. Eu estou aqui com você, ela está lá no meu estúdio dando aula para os alunos. Isso é importante, eu falo, Maria. Eu já percebi o pouco tempo que vocês tem que ter essa missão de passar o ensino mesmo, viu? É o que o próprio Joseph queria, né? Na verdade, assim, eu também tenho vontade de montar meus cursos, né? Mas eu falo assim, depois que eu montei e editei toda uma pós-graduação de treinamento funcional. Isso foi há 4, 5 anos. Foi em Presidente Prudente e Toledo, Paraná. Deve trazer o Luciano Deli, Arthur Hashimoto, pessoas que eu confiava. E eu montei todas as disciplinas. Eu falo que eu ficava tão feliz. E hoje eu, às vezes, escuto pessoa manda no WhatsApp, as coisas, fala, eu montei o estúdio por causa de você. Ah, legal. Tipo, e é muito gratificante. Você vira referência, você vira inspiração para alguém. E você, como chegou nesse patamar,
conhecendo, vendo o seu trabalho, engaja, que é muito prazeroso e tem que ter pessoas que nem você passar, senão às vezes vai um outro que não vai para um caminho que não é tão legal. não sabe tanto, vai e faz. Isso está acontecendo muito, eu não sei se na sua área também. Acaba, o que mais acontece? De verdade, tá muito prostituído. Isso. Assim, eu vou fazer uma analogia aqui. Tem muita gente, eu falo isso até para os alunos regulares, que nunca fizeram Pilates e que querem fazer Pilates. Cuidado, às vezes tá lá uma placa escrito que é restaurante italiano. E a pessoa entra e é servido comida japonesa. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo de Pilates. Isso não pode se perder. Volto a dizer, não existe certo ou errado Pilates clássico e contemporâneo. O que existe é que, às vezes, as pessoas estão fazendo exercícios muito aleatórios. Acrobacia em cima de aparelho de Pilates. Isso sim não faz sentido. Porque a pessoa que entrou pela porta porque viu lá na placa escrito Pilates, ela acha que é aquilo. Ela acha que ela está lá fazendo Pilates e, na verdade, não é. Eu acho que essa é a questão. Tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. E eu acho que, cada vez mais, o Pilates de verdade, ele tem que ser divulgado justamente para que pessoas, alunos regulares que nunca tiveram acesso, entendam que, de fato, eles estão comprando Pilates e não comprando comida italiana e comendo japonesa. Muito legal isso mesmo. Maria, se a gente ficar, a gente vai ficar conversando. Nossa, aqui que até delícia, às 18, às ficaria 19, aqui o dia né? Você viu como flui, né? Flui. É legal. E eu falo bastante, Augusto, tem que Fala. tomar cuidado, porque eu não paro. Aí, ó. Queria agradecer, primeiramente. Ficou coisa de fora, com certeza. Eu queria algumas coisas, mas eu tento segurar assim, Maria. Sempre 1 hora, para não ficar uma coisa também maçante. Tem que ter as versão 2. Eu falo, todo aluno que vem é versão 2. Bora marcar. Ainda só teve um. Dr. Osmar Marchiotto veio 2. Eu falo, Dr. Flávio Porto, já falei, ó, doutor, a gente tem que falar mais um podcast. Então sempre fica assunto de fora, e quando fica de assunto de fora é porque é bacana, a gente faz uma abordagem geral aí em 1 hora e depois a gente consegue direcionar alguma coisa melhor. Com certeza. Antes de dar os parabéns aí pelo assunto, agradecer, gostaria de nunca agradeci assim, mas agradeci a Majestosa. Majestosa desde o começo, é uma farmácia ali de Presidente Venceslau, que está localizada, e ela faz um trabalho online. Eu falo assim, eu nunca pedi patrocínio, mas ela automaticamente falou, eu quero ajudar de alguma forma. Poxa, que bacana. E a Majestosa está com nós quase desde o começo aí, sempre apoiando. Então, primeira vez que eu tô agradecendo aí o pessoal da Majestosa por sempre dar esse apoio para nós aí. Bacana, parabéns. Ipiranga também, meu brother Marcelo. E agradecer, Maria. Obrigado por ter passado conhecimento, sua vivência, que também foi muito importante, muito legal essa vivência, tudo que você passou. Obrigada. Parabenizar aí pelo seu belo trabalho. Obrigada. E que prospere sempre mais. E agora, o objetivo, ela falou do curso, vai ter que dar esse curso, vai ter que essa mentoria aí, hein? Pra todo mundo. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que te agradeço, Augusto. Foi um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho sobre meu trabalho, sobre a minha paixão, sobre as minhas passagens, sobre as minhas andanças, né? E agradeço demais o convite. Obrigado, eu que agradeço. E as indicações. As indicações, o pessoal que indicou, né? É, isso aí. Mandar um abraço também para minhas parceiras que eu tenho lá do Pilates. Tem vários professores, né? Anastácio, que compartilhou, a Bia, a professora Luciana Barreto, que é professora de Educação Física, a Carla, a Carla tem uma Carla Rapchan, que é uma das mais antigas que eu sempre tenho parceria, que minha legal. aluna. A Alessandra, fisioterapeuta. Desculpa se eu esqueci alguém, que o pessoal sempre compartilhou. Agradecer, tá? Obrigado mesmo, pessoal. Que bacana. E até a próxima. Até, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Acabou?